Olá, caros estudantes do ensino médio, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Brisa Sócio. Eu estou aqui com vocês, né, hoje, com mais uma aula de filosofia. Dessa vez eu não vou aparecer. E aqui na página 80, tudo bom, gente? Ó, eu vou escrever meu nome aqui. Então, aqui, ó, Brisa, ok? My name is Brisa e eu sou brasileira, certo? Canadense. Tudo bom, Brisa? Não? Sim, eu estou boa. Mas eu estou perguntando pra vocês, tá bom? Pra vocês. Então, tudo bom? Apaga aqui. Deixa eu mudar de cor pra escrever vocês. Vocês. Acho que tem um acentinho aqui, né? Aliás, ponto de exclamação. É uma pergunta. Então, vamos colocar uma pergunta. Tudo bom com vocês? Sim ou não? Bom, então bom dia, tá? Pra quem tá assistindo, bom dia. Boa tarde pra quem vai estar assistindo de tarde. E, claro, boa noite, né? Pra quem estará assistindo à noite. Então, good morning, good afternoon e good night. Acho que é uma coisa assim, tá, gente? Good afternoon, good night. Não, good night não é pra estudar, eu tenho aquela noite boa. Se bem que a verdadeira good night, que é boa noite, é aquela onde você se permite usar o seu tempo para buscar o saber. E é isso que é o trabalho de vocês, né? Caros alunos, o que é? Buscar o saber. Vocês já estão com suas apostilinhas. É uma boa vocês pegarem a apostilinha, tá? Já tô avisando. Porque essa aula está propícia para isto. Então, enquanto eu vou explicando a apostilinha, vocês abrem aí na página 80, a apostila, e peguem os cadernos, tá bom? Então, ó, meu nome é Brisa, tá? É Brisa. Então, eu sou a... Deixa eu pegar uma cor aqui. Que tal essa? Eu sou a professora, tá bom? Então, eu vou escrever prof só para abreviar. Professora Brisa. Brisa com S mesmo, tá? Que é o meu nome de batismo, não é apelido, tá bom? É o nome que a minha mãe e meu pai escolheram, né? Eles escolheram pra mim. E... deixa eu apagar aqui meu nome. Bom, deixa aqui, professora Brisa, tá? Hoje é dia 1º. Vamos colocar a data, caros alunos. Ó, já foram 4 minutos e 21 segundos, tá bom? E eu quero trabalhar o conteúdo todo do segundo bimestre, ok? Então, o que eu ia fazer mesmo? Bom, vamos continuar aqui, tá? Filosofia e vida. Deixa eu pegar aqui, vou trocar o verde, tá bom? O roxinho pelo verde. Filosofia e vida. Então, gente, olha, uma ótima
coisa pra gente linkar com o momento. Entendeu? Por quê? Que momento que nós estamos vivendo dessa doença aqui? Todo mundo escreveu? Opa! Isso aqui é um 19, tá, gente? Então, essa doença aqui, que é causada, aí vocês pesquisam aí a causa dessa doença, o prognóstico, o diagnóstico, as precauções, como que chama? As prevenções, tá bom? As medidas, as políticas públicas em relação a isso, as causas, tá bom? Que ela tem apresentado no Brasil e no mundo. Deixa eu só apagar aqui. Não, pode deixar, tá bom? Eu vou deixando escrito aqui, gente. Aí vocês vão vendo, tá? Então, ó, há diferentes formas de conhecer a realidade. Nós podemos acessá-la por meio da ciência, do mito, da filosofia, da religião e dos produtos da cultura. Ok? Então, quem gosta de cultura, gente? Eu. Então, que cultura você gosta? Ah, eu gosto de museu, de teatro, de filme, de dança. Tudo que faz conhecer a realidade, tá? Ah, você gosta de religião? Muito, very much. Gosta de filosofia? Yes! Olha quanta coisa que a gente tem. Então, vamos continuar então. No extenso panorama do conhecimento produzido historicamente pela humanidade, a filosofia visita o centro e todos os cantos e recantos, tido como habitados e conhecidos para percebê-los ainda carentes de outros olhares, de outras perspectivas. Assim, a filosofia é a experiência do pensamento e, por sua história, testemunha de revoluções, contestações, certezas, ainda que provisórias, conhecedora dos valores e das narrativas justificadoras das formas de ser e viver. Olha que maravilha! Você consegue se apropriar dessa ideia? Olhares. O que você acha disso? Deu para captar a mensagem? Capite? Então, o que significa isso aqui? Então, gente, atividade escrita vai valer nota. Se o aluno souber se manifestar oralmente, vale nota também. Deixa gravado, fala o que você entendeu? As anotações valem nota. Aí, se você tem um ou outro, você não consegue ficar com 10. Para você ficar com 10, você precisa apresentar, né, o resultado das suas atividades na escola para o professor, para mim, tá bom? Aí você apresenta, né, o que você escreveu e também expõe o que você produziu, o que você compreendeu, as suas opiniões, né, o teatro, a sketch, o vídeo, né, você pode produzir um vídeo. Então, tem várias formas de se manifestar no mundo e atualmente a gente está usando, né, como meio de comunicação para as nossas manifestações, o que, meus caros alunos? As tecnologias digitais. Então, ó, neste bimestre, que a gente já tá, na metade, tá, gente? Pra mim é mais ou menos isso. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A proposta é conhecer alguns aspectos dessa experiência do pensamento filosófico em sua relação com a narrativa mitológica, com a cultura, com a religião, com a arte e com a ciência. Neste processo, deveremos nos deparar com questões relativas ao olhar que observa com atenção. Então, eu li essa parte aqui. Ok. Cadê? Não. Com atenção e contempla. Que examina, que contempla com atenção. Bom, é o olhar, tá bom? Continuando. Vocês querem que eu escreva grosso ou fino? Ó, a espessura grossa, essa aqui, ó.
Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Agora eu vou ler essa parte. Bom, estudos. Tá. Essa parte aqui, ó. Quando contemplamos a produção artística, quando examinamos um procedimento ou uma postura, o que nos salta aos olhos e o que dificilmente conseguimos ver. O que a nossa sociedade revela ao dar mais visibilidade para alguns elementos da cultura, enquanto outros são colocados na penumbra. O que o nosso olhar é mediado pelos meios de comunicação. O quanto, tá? Eu falei o que, mas é o quanto, tá? Onde estou? O quanto? Meio de comunicação pelos produtos culturais mais valorizados e visibilizados. Gente, minha língua parece que tá dura. Pela nossa sociedade. Essas e outras questões podem ser consideradas ao longo deste bimestre, a partir da apreciação de aspectos da cultura, da religião, da arte, da filosofia e da ciência. Ficou confuso, gente? Reescreva. Escreva uma coisa que você entendeu daqui. É um exercício para você se apropriar do conhecimento. Então, você vai ter que fazer o quê, gente? Entender o que eu falei e escrever. Entendeu? Aí não quer ouvir minha voz? Vai no caderninho do aluno, please. E explora. É muita coisa, não entendi nada. Pega só uma frase para entender, gente. Olha aqui, ó. O que nossa sociedade revela ao dar mais visibilidade para alguns. Deixa eu apagar essa partinha aqui. Quem paga tem mais visibilidade. Que eu saiba. Peraí. Aqui. Ué, não tô conseguindo apagar aqui. Enquanto outros são colocados na penumbra. Não sabe o que é penumbra? Pesquisa, gente. Claro. Simples. Muito simples. Não sabe o que é penumbra? Pesquisa. Aí, apagou. Penumbra é o escuro. Tá? Treva. Mas se bem que na penumbra não é treva, não. Penumbra é um escurinho, meio clarinho. Tá bom? Gente, eu não tô falando de gente. Eu tô falando de ambiente, de cor. Ok? Isso daí de raça, cor da pele, preconceito é outro assunto, outra coisa. Ok? Então, o tema é a filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. Ok? Vocês estão gostando da trilha sonora? Se vocês quiserem que eu troque a trilha sonora, coloque um outro estilo, um folk, uma música clássica, deixe suas opiniões, tá? Vocês sabem como me encontrar, deixe suas opiniões, por favor. Olha só, é uma biblioteca que temos aqui na imagem. Então, eu tô aqui aberta no WhatsApp com vocês, tá bom? Veja. Ao mesmo tempo, eu tenho que comunicar com a família, com a coordenação, o grupo de ciências humanas de José Bonifácio, que é maravilhoso, a coordenação também, e vocês que são very much, o que é wonderful, tá bom? Vocês são realmente muito maravilhosos, sinceramente, tá? Loves heart, amores do coração, tá bom? Vocês não se importam que eu falo um pouquinho de inglês, não, né, gente? O que tem? É bom pra gente exercitar, né? Eu gosto, né? Se vocês não gostam que eu falo algumas palavras em inglês, que atrapalham na aprendizagem, então deixe nos comentários, por favor, tá bom? Então, vejam esta biblioteca, tá? Olha, mas isso aqui tá parecendo uma roda. Então, você tá vendo que essa própria imagem é uma arte. A fotografia é uma arte. Essa arte foi feita com uma foto de uma biblioteca vista de cima, tá vendo? Aí a pessoa deu um efeito aí visual. Então, tudo que desencadeia raciocínio é uma forma de conhecimento, ok?
Tanto que o mito também é, ó, por mais doido ou ilógico ou irracional que possam parecer muitas vezes, um mito é o que, gente? 3 minutos para responder, não, 2 segundos, gente. Isso aqui é jogo rápido. Então, o mito é o quê? A resposta está na tela. Uma das várias formas, outras formas de conhecimento e saber, tá bom? Então, o ser humano se faz presente nos diferentes ambientes do planeta. Pode voar, cruzar os mares, habitar o deserto e até regiões alagadas. Trata-se do maior predador, mesmo não sendo naturalmente mais forte. Pode enfrentar mamíferos maiores que ele e tem condições de se defender de organismos que não podem ser vistos a olho nu. Pode comunicar ideias e experiências para as gerações que ainda não nasceram e ter contato com o pensamento daqueles que já não habitam o mundo dos vivos. Mas como isso se tornou possível? Pense, reflita e escreva em folha avulsa a sua compreensão sobre os motivos que levaram os seres humanos a terem essa condição privilegiada em relação aos demais seres que habitam o planeta Terra. Entenderam? Vistos a olho nu? Mas como assim? Se não é nu, é o quê? Microscópio? Não entendeu? Please. Lê de novo. Escuta de novo que eu li, tá bom? Se eu li alguma coisa errada, por favor, fale, se manifeste, tá? Escreva aí. Então isso aqui é pra ler. Opa, não é pra pesquisar. No caso, é pra ler e ouvir, tá bom? Já que você já tá ouvindo, né? Então, você precisa entender que o meio ambiente, tá? Que você estuda na geografia, a cidade, o meio ambiente como um todo, a região, se é do interior, se é da capital, ou se é do litoral, não é verdade? Então, tudo isso tem a ver com o ser humano. Tá bom? Tudo isso dá pra ver a olho nu também. Tá bom? O microscópio é mais para ciências, né? Que vê o mundo, o microscópio, os vírus, as bactérias, a nanotecnologia, enfim. Bom, essas são outras áreas, tá, gente? Então, isso aqui é pra você ler. Deixa eu pegar uma cor aqui. Que cor que vocês gostam? Tem essas, ó. Verde, amarelo. Vamos pôr um amarelo? Porque ler é tão gostoso, é tão alegre, né? Tem que estar tão alegre para ler. Então, ó, ler. Com o que você vai ler? Com os olhos. Quem não enxerga, então procura o braille, tá? E aí, vamos colocar... Eu ia colocar vermelho, mas não, vou colocar esse, tá? Que é um vermelho entre o vermelho e o roxo, que eu não decorei o nome da cor. Então, eu vou escrever aqui, ó. T. Mas que bagunça, professora Brisa. Escreveu uma coisa em cima da outra. Mas essa é uma arte. O que vocês acham? Acharam da minha arte? Hã? Mas também você... Bom, eu acho que isso aqui tá mais pra... aula de primeira série. Mas é mesmo, gente. Primeira série do ensino médio. Então, aqui você tem essa mesinha, né? Que é com a sua mesa de trabalho. E teu desktop, né? E qualquer perguntinha, vou apagar aqui, ó. Pesquise em dicionários ou sites da internet o significado dos temas natureza e cultura. Depois responda: de que forma natureza e cultura se relacionam? Hã? Então aí eu vou te dar... Não vou te dar o tempo para responder agora, mas se quiser responder agora, depois você põe a data e a hora que você assistiu, e aí fica como um trabalho que vale nota também.
tá bom? Ok. Então, lembrando que a gente tem sempre que pensar na vida. Tá vendo que no caderninho do aluno sempre tem filosofia e vida? Eu amo o caderninho do aluno, gente. Sempre gostei, sabia? Não tenho praticamente crítica nenhuma a eles. Só tenho a agradecer as pessoas iluminadas que elaboraram, né, esse caderninho tão gostoso, tão bom de trabalhar. Aí tem aqui no nosso caderninho, ó, mito de Prometeu e Epimeteu. Quer que eu leia? Esse mito? Ó, eu vou ler, mas aí o que você vai escrever o que você entendeu desse mito e o que ele contribui para a nossa compreensão no contexto do caderninho do aluno aqui, do nosso conteúdo, do nosso currículo, tá bom? O que é o nosso currículo? É tudo que a gente está fazendo aqui, que já está elaborado, tá? A partir do currículo oficial. E aí a gente que é professor sabe, gente. Vocês vão procurar saber aí, se vocês estiverem interessados, mas o assunto não é esse, claro. Então vamos ler o mito. Opa, vamos pegar aqui uma cor. Vamos pôr um lápis fininho, porque esse giz grossão aí tá tampando muitas letras, né? E vamos usar esse verde bonito aqui. Ó. O mito, né, de Prometeu e Epimeteu. Vamos lá. Página. Para quem quiser ler este mito, abram na página 81. Atenção, página 81. Filosofia. Caderno do aluno. Professora Brisa. Gente, não é vídeo de terror, hein? É uma videoaula. Então, vamos ver. Mito de Prometeu e Epimeteu. Em um tempo mitológico em que somente os deuses existiam. Então, tá vivendo aí o imaginário, né, da Grécia Antiga. Então, ó, em um tempo mitológico em que somente os deuses existiam, o destino determinou o dia em que os mortais deveriam viver. Com a determinação do destino, os deuses procederam, a partir da associação dos elementos, à criação de diferentes criaturas, mas esses corpos precisavam de habilidades para poder viver. A Prometeu e seu irmão Epimeteu foi dada a tarefa de dotar as criaturas mortais de capacidades e recursos para viver. Não entendeu, gente? Ouça de novo ou leia de novo. Ok. Prometeu era um dos titãs. Então, eu tô nessa parte aqui, ó. Uma raça gigantesca que habitou a Terra antes do homem. Seu nome significa premeditação. Ou seja, a capacidade de pensar antecipado a ação. Prometeu, irmão de Prometeu, é aquele que age antes de pensar. Dessa forma, enquanto um calcula e busca prever e domar o futuro, o outro vive o momento de forma a desfrutar tudo o que ele pode oferecer de melhor. Veja que interessante. Continuando aqui, ó. Os irmãos dividiram a tarefa de forma que Epimeteu encarregou-se da obra e Prometeu de examiná-la depois de pronta. Assim, Epimeteu recebeu os dons que deveriam ser distribuídos e tratou de atribuir a cada animal dons variados, como audácia, força, rapidez, esperteza, asas, garras, pelagem colorida e abundante, entre outros. A distribuição deveria contemplar todos os mortais, aplicando sempre critérios de compensação, de forma a garantir um certo equilíbrio, evitando que alguma espécie viesse a desaparecer por falta de recursos. Entendeu? Do you understand? Yes or no? Continuando. Gente, isso daí também vocês podem ver no endereço eletrônico.
worldreligion barra worldreligion.com.br/lendas e mitos /mito de Prometeu e Epimeteu. Tá? Isso foi acessado em maio de 2019. Não sei se ainda está no ar, né? Essas informações. Aliás, esse endereço com este mito. Tá? Continuando. Essa parte aqui eu já li. Vamos colocar outra cor. Vamos colocar essa cor aqui. Se você entendeu e já achou interessante, anota no caderno que isso daí vale ponto. Aí compensa uma outra questão do caderno do aluno que você não fez. Aí deixa no caderno e mostra a primeira oportunidade, tá bom? Ó, os irmãos dividiram a tarefa de forma que Epimeteu encarregou-se da obra e Prometeu encarregou-se da obra e Prometeu de examiná-la depois de pronta. Assim, Epimeteu recebeu os dons que deveriam ser distribuídos e tratou de atribuir a cada animal dons variados, como audácia, força, rapidez, esperteza, asas, garras, pelagens, colorida e abundante, entre outros. A distribuição deveria contemplar todos os mortais, aplicando sempre critérios de compensação, de forma a garantir um certo equilíbrio, evitando que alguma espécie viesse a desaparecer por falta de recursos. Olha, ficou preocupado, hein? Olha que responsável que ele é. Gente, desculpa aí se foi uma piada ofensiva, tá? Já me arrependi, foi de mau gosto. Eu acho assim que os mitos realmente não são absurdos. Veja isso. Então, continuando. No processo de distribuição, Epimeteu esqueceu uma espécie e, preocupado, procurou o irmão Prometeu para que esse resolvesse o problema. Prometeu verificou que somente os humanos se encontravam nus e sem armas e assim não poderiam emergir da terra primordial para a luz. Prometeu, com a ajuda de Atena, subiu ao céu e acendeu sua tocha do carro do sol, trazendo o fogo para os humanos, e Prometeu entregou o fogo aos humanos, assim como a técnica para fazê-lo. O fogo forneceu calor, que permitiu resistência às intempéries do clima e a fabricação de armas. Então ele deu fogo, né, para o homem, que por sua vez capacitaram os humanos de subjugar os animais. Com o auxílio do fogo, construíram ferramentas, cultivaram a terra, criaram moedas, que consequentemente possibilitou negociar produtos e fazer comércio. Então eu li essa versão do mito, tá bom? Vocês viram que aqui tem conhecimento também? O que é o conhecimento, gente? Pesquisem se você não sabe o que é. Tudo aquilo que preserva a sua vida, que pode que se preocupa, né? Tem consideração com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com o direito àquilo que você necessita, né? Comida, roupa e tudo mais, não é verdade? Cultura, casa, moradia, cidadania, direitos sociopolíticos, sociais. Mas isso não é matéria para essa aula, tá bom? Aqui reflita. Então, qual que é o tema da nossa aula, gente? A filosofia e as outras formas de saber. Arte, cultura, filosofia, mitologia, na verdade, filosofia e a ciência. A nossa disciplina é a filosofia. Além da filosofia, nós temos quais disciplinas? Todas as disciplinas científicas que tem, né? Química, física, que vocês têm aí na escola. E a das linguagens, tá? Incluindo educação física. Olha que legal.
Porque o movimento do corpo é um tipo de linguagem, não é verdade? E a filosofia, tá? A arte atualmente está junto com a linguagens, claro. E tá todo mundo junto, ok? O linguagem, a arte não funciona sem ciência, um depende do outro, a ciência, se não tiver linguagem, também não funciona, e a linguagem tem que estar boa, não é verdade? A parte da literatura, que é extremamente importante, que é cultural também, né? Então, ó, reflita, que página que eu estou? Gente, a gente já está no horário aqui, não tá estourando não, tá? Não tem nem 45 minutos de aula. Eu tô com 30 minutos e 49, aliás, 30 minutos e 53 segundos. Aqui eu estou na página 82, ok? Na página 82. E eu vou ler aqui, ó, reflita. Pegue aí na página 32 e leia. O mito traz uma explicação sobre como o homem sobressaiu aos demais animais. O fogo, como elemento da natureza, tem suas próprias leis e ocorre de forma pouco previsível. Dessa forma, em estado natural, sem o domínio do ser humano, o fogo não pode promover, por exemplo, a fabricação de armas, mas o conhecimento para acender e apagar, ou aumentar e diminuir as chamas. Isso possibilitou o domínio da produção de artefatos e também ampliou a possibilidade de gerar outros conhecimentos. Ok? Então é para refletir sobre isso. Percebe que o mito faz toda uma observação, né? Que os titãs, os filhos dos titãs, né? Eles são deuses. Cadê o mito? Cadê você, mito? Prometeu que era um dos titãs. Prometeu é a própria premeditação, tá vendo? Mas, com o conhecimento para acender e apagar, ou aumentar e diminuir as chamas, possibilitou o domínio da produção de artefatos. Então é isso, gente. Esse mito aí explica tudo, né? Porque o ser humano é o jeito que é. Porque ele produz, né, cultura através dos bens materiais, né? Tanto tangíveis quanto intangíveis. Agora, pense, imagine e responda. Ah, gente, lembrando que na Bíblia tem também, viu? No Gênesis, explica, tem essa mesma versão, só que aí é a versão religiosa. Ok? Vamos trocar de cor. Leiam a Bíblia, viu? É excelente, recomendo a todos, tá? Assim como o livro dos mortos, não sei, tem o livro dos mormons, que não é o livro dos mortos. Mas eu posso estar falando alguma coisa errada. Depois eu vou pesquisar o Allan Kardec, tá bom? Eu já faz muito tempo que eu li, não sei porque eu tô falando disso. Mas é porque são outras formas de saber, tá, gente? Então tem a Bíblia, tem o Alcorão, que é o que eu tenho praticamente compromisso de lê-lo. Não tá dando muito tempo, né? A Bíblia é muito bom ler, mas eu não tô lendo nem o Alcorão, né? Quanto mais a Bíblia. Já eu que sou muçulmana. Mas eu já li muito a Bíblia. Sou fãzona da Bíblia. E ela me influenciou muito, me proporcionou muitos saberes. Ok? Aí, gente, agora pense, imagine e responda, tendo como referência o mito de Prometeu e Epimeteu. Ao trazer o conhecimento do fogo para os homens, Prometeu teria alterado a natureza humana. Justifique sua resposta. Então, será que o ser humano foi programado por eles? Eles têm um plano para nós? Será que é isso, meus caros alunos? Sim ou não? Bom, eu fiz uma hipótese meio
né? Meio doidona aí. Mas dá a entender isso, né? Sei lá. Mas tem tudo a ver com como que o homem tem razão, né? E ele se diferencia dos outros, né? O homem se diferencia dos animais. É o único ser, né, vivo que tem essa característica chamada racionalidade. Não vi nenhum outro, não, você viu? Graças a Deus eu não vi. Agora, os animais são muito inteligentes também. Certo? Ai, gente, eu tô rabiscando aqui na lousa. Apaga, professora. Os animais são muito inteligentes, viu, Habibs? Por exemplo, vocês conseguem imaginar o que é isso aqui, ó? Tô desenhando aqui, ó. O que é isso? Aqui a outra orelha. E aqui a tromba. Tá estranho, né? Não dá pra entender. Não dá pra... Eu que tentei... Como que fala? Desenhar um elefante. Mas não ficou bom, tá, gente? Me desculpa. Arurpa. Opa, desculpa, gente. Tá? Eu falei arurpa, vocês não entenderam nada, né? É que eu tenho um filho que quando ele era pequenininho, ele queria falar desculpa. E ele falava arurpa. Ele não sabia falar ainda. Bom, esse teria que ser um elefante, mas não deu certo porque ficou uma coisa desenhada em cima da outra, tá bom? E o elefante é um animal, ou o elefante é um ser humano? É um animal, né? E ele é um dos mais inteligentes que tem. Só que a racionalidade humana não se compara à inteligência de um elefante. Não tô falando se é superior ou inferior, falando que é diferente, que o ser humano é assim, o elefante é daquele jeito. Embora seja muito inteligente, saiba, né, interagir com o ser humano. Eu não gostaria de ter um elefante, não, porque tem que dar muita comida pra ele e sei lá. Se bem que ele pode comer comida de árvore, né? Não sei. Mas eu não tenho nada contra o elefante, e a gente tem que amar os animais. Nós temos que tratar muito bem os animais. Eu sei que elefante gosta de maçã. Viu, meus queridos alunos, Habibs? Então, agora pense, imagine e responda. Isso aqui já foi, né? Continuando aqui, gente. Chega de viajar na maionese. E continuando aqui, ó. O mito é um tipo de história ou de estilo literário de difícil definição. O mito se caracteriza como uma explicação fundamental, responsável pela disseminação de conhecimentos e valores. Por ser de natureza diversa da filosofia e da ciência, o mito não carece de validação e, dessa forma, não pode ser questionado. Ele não tem um único autor, pois é construído e reconstruído socialmente, podendo apresentar mais de uma versão. Tá bom, Habibs? Então, ó, eu tô na página 83, tá? Essa é uma aula de filosofia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Brisa Sócio. Todas as culturas trazem narrativas de criação, as quais procuram explicar a dimensão do homem como um ser, ao mesmo tempo, da cultura e da natureza e da cultura. A partir da orientação do seu professor, pesquise diferentes narrativas de criação. Então, gente, somos seres ao mesmo tempo de natureza e de cultura, tá bom? Pelo menos isso aí foi realmente evidenciado, né, pelos sociólogos, tá bom? Os animais, os animais são gregários, certo? O corvo é muito inteligente, o chimpanzé é muito inteligente, o gato, o cachorro, o elefante, enfim. Mas esse não vamos entrar nesse mérito. Diferentes narrativas de criação. Aí, o judaico-cristão, vocês podem pegar na Bíblia. O Caiapó, Carajá ou Tupi-Guarani, vocês podem pegar na internet.
narrativa de criação iorubá na internet, narrativa de criação chinesa, internet. Se não conseguir, deixa. Mais pra frente, quando vocês tiverem condições, tá? Em museus tem também, mas daí tem que demora mais, porque aí você vai ter que visitar, pesquisar, ou ver no catálogo do museu também, tá bom? É uma boa pesquisar em catálogos de museus, tem vários lugares que vocês podem encontrar isso. A mais fácil que eu encontrei foi digitar diretamente na internet, tá bom? Eu recomendo também vocês entrarem no museu, tá? Para ver, por exemplo, no Museu Afro. Ontem eu vi lá um Museu Afro, depois eu deixo a recomendação para entrar no museu da narrativa de criação. Aliás, para vocês pesquisarem se há lá no museu narrativa de criação, especialmente a narrativa iorubá. Certo? As narrativas míticas trazem os fundamentos das religiões, dos saberes e da história e da própria história. Revelam um princípio, o germe da tradição e dessa forma a mantém. A tradição é mantida pelos mitos, além de refletir e atualizar a ação dos precursores. Dessa forma, o mito conta a história primeira que ensina os homens como devem fazer para viver neste mundo de acordo com os saberes de fundação. Então, quem escreveu isso foi Eliade. Se não me engano, o primeiro nome dele é Mircea, que eu já li na faculdade. Ele escreveu isso em 1972, está na página 13. Então, a narrativa mítica, aqui lendo aqui no caderno do aluno, gente, caros alunos, Love's Heart, Amores do Coração, página 83, estamos aqui. Ó, já lemos aqui, né? Agora vamos ler essa parte aqui, ó. Tá? A narrativa mítica busca revelar as origens de ações humanas ou da natureza, o que possibilita entender o sentido de certas práticas. Em geral, os mitos são transmitidos de geração a geração. Geração a geração, né? E suas narrativas de origem favorecem a coesão simbólica. A identidade étnica é forçada à medida em que os indivíduos compartilham as narrativas de criação e as práticas decorrentes destas. Olha que legal, como que o mito tem um papel tão importante, né? Então, assim, as narrativas míticas contribuem com elementos fundamentais para a constituição da cultura, e esta, por sua vez, é constituída por elementos que se relacionam de forma intrínseca com os mitos, tais como... Deixa eu apagar aqui. Vamos usar uma corzinha, vamos usar isso aqui agora e deixar uma espessura mais fina desse meu giz. Então, eu já li essa parte aqui, né? Essa. Agora eu tô aqui, ó. Página 83, conhecimentos. Conjuntos de saberes sistematizados e construídos historicamente, que, acumulados, promovem ensinamentos que são transmitidos para as gerações futuras. Por exemplo, como ocupar espaços, produzir alimentos, entre outros saberes necessários para a sobrevivência. Junto aos conhecimentos práticos, são construídos saberes ligados aos usos, costumes relativos às práticas religiosas e organização social e política. Do you understand? Capite? Vamos então às crenças. Página 84, tá? Lembrando que o mito, ele proporciona, né, elementos fundamentais para a constituição da cultura, certo? Então, através do que, gente? Isso aqui, dentro do mito está elementos que se relacionam com os conhecimentos. O que mais, gente? Crenças. As crenças estão associadas à aceitação de verdades verificáveis empiricamente ou não,
Trata-se de um comportamento diante dos eventos cotidianos e das projeções que podemos fazer destes eventos. Exemplos são a fé religiosa, a fé no avanço da ciência e a confiança na forma do amor. Certo? Então, as crenças são associadas às aceitações de verdades verificáveis empiricamente ou não. Gente, o que é empiricamente ou não? É feito na prática ou não, tá? Ou no laboratório ou não. Trata-se de um comportamento diante dos eventos cotidianos e das projeções que podem fazer destes eventos, tá? Então, aquilo que, como você crê, vai refletir nos seus atos, certo? No seu comportamento. Lembrando que o comportamento, hoje em dia, é o que vai determinar a sua posição na sociedade, certo? Não são mais os saberes técnicos, e sim o seu comportamento, tá? Claro, os saberes técnicos são importantes, com certeza. Para tudo na vida, precisa de técnica para você conseguir fazer aquilo. Inclusive, esta aula, ela exigiu, né, por minha parte técnica, tá? Inclusive, eu gostaria de agradecer meus filhos que me ajudaram, tá? Graças a Deus, a fazer isso, essa aulinha. E normas, vamos lá, normas. E é claro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, gostaria de agradecer muito a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, né? Desde lá dos centros de mídias, ou das pessoas que não aparecem, que são a maioria, na verdade, nos mais variados cargos e funções, tá? E os meus amados companheiros daqui, da nossa querida escola estadual Padre Fidelis. Agora vamos ver aqui outra coisa que também que intrínseca aos mitos, né? Que o mito que dá para você perceber nos mitos, né? E isso vai refletir no comportamento daquele povo ligado a um mito, tá? Que elementos que se relacionam, né? Então vamos ver outra coisa, ó. No mito, não sei se esse mito do Prometeu e Epimeteu dá para ver as normas, mas ó, trata-se de determinações que buscam controlar o comportamento e resultam na herança cultural. Claro, lembrando que na Grécia Antiga não tinha os artesãos, os escravos, na verdade. As pessoas, elas querem fazer as coisas com uma lógica, não é verdade? Na verdade, a lógica, né, ela pode ser aplicada no mito, pode ser aplicada na sociedade, numa ciência, numa pesquisa, né? A lógica, ela está na linguagem. E as normas determinam como os pais devem atuar na educação dos filhos. Tá vendo? Por que isso, gente? Claro, é a nossa vida, né? A gente nasce dos pais. É aquilo, é a família, é uma coisa... Quem não acha que a família é importante? Hoje em dia, vocês podem falar, a escola é mais importante. Parece que até é mesmo, muitas vezes, né? Mas família, eu acho que é mais importante, fala a verdade, não é? Depois que a gente vai recorrer a quem? Para sempre, com mais segurança. Algumas pessoas à escola, outras pessoas à família, acho que mais pessoas às famílias, né? E quais são as responsabilidades dos atores institucionais? Quais são os modos de fazer registros? Como se pode estabelecer... estabelecer comércio, constituir família e sepultar os mortos. Então são normas. É cremado? Olha, a nossa sociedade, graças a Deus, enterra os mortos, né? E tem outras que não, a gente tem que respeitar. Pode parecer estranho, mas tem alguma coisa ali que justifica. Vocês não viram a múmia lá? Aquela múmia de 300 anos na Indonésia? Aqueles povos nativos da Indonésia? Como que chama, gente? Aquela atividade que eu passei pra vocês, tá? Lá na Austrália.
Papua Nova Guiné, lembrei, desculpa aí, falha de memória. Olha, continuando então. Então, falei das crenças, das normas. Desculpa meu sotaque forçado, mas às vezes eu acho mais fácil falar assim, mas não é forçado, não, é natural, viu? Parece forçado, mas não é. Bom, valores. Orientam para apreciar coisas e situações boas e rejeitar o que é ruim. Os valores revelam o significado que grupos e indivíduos atribuem para os saberes. Deu para entender o raciocínio? Se apropriou do conhecimento? Entendeu o que são valores? Lê várias vezes. Leia 7 vezes, daí confirmou. E daí já transformou, né, o seu esforço num conhecimento para você usar para você mesmo, né? Que é uma coisa que ninguém te tira conhecimento. Então, os valores revelam o significado que grupos e indivíduos atribuem para os saberes, comportamentos, sentimentos, normas e coisas. Então, o que são valores, né? É positivo e negativo. Então, aquilo que é normalmente feito, né? Que normalmente está dentro do status quo de uma determinada sociedade, são os valores positivos. E aquilo que vai contra, normalmente está ligado aos valores negativos, né? Que abala as estruturas, ou que, de repente, fere, né, os interesses de alguma determinada classe, normalmente é a classe dominante, que detém também o poder político, né? Então, os valores revelam o significado que grupos e indivíduos atribuem para saberes, comportamentos, sentimentos, normas e coisas. Os valores se modificam a cada época, geração e sociedade. Tá confuso? Enrolou? Enrolei mesmo. Eu entendi, você não entendeu? Paciência, você é mais novo, você tá no ensino médio. Desculpa, tá? Eu vou tentar fazer uma leitura assim. Não tem como, porque eu li literalmente. Tá? Então, orientam a apreciar coisas, situações boas e rejeitar o que é ruim. Então, os valores, eles podem ser relativos? Sim, podem. Mas existem valores que são universais também, tá bom? Então, valores aqui eu já li. Ok? Então, a gente tá em 52 minutos de aula, tá? E ainda a gente tem mais um pouco aqui para terminar o caderno do aluno. Verdade, a gente tem mais um pouco. Vamos continuar? Vamos continuar porque aí a gente já termina esse caderno do aluno, tá? Aí tem os símbolos, leia aqui os símbolos, tá bom? Então, a partir elementos da culturas elencados, a partir dos elementos da cultura elencados, pesquise e analise os corpos, como estrutura física humana, o que eles revelam sobre a nossa cultura. Então, você pode colocar, por exemplo, a nossa roupa, né? Como estrutura, a partir de elementos da cultura elencados, pesquise e analise os corpos como estrutura física humana. O que eles revelam sobre nossa cultura? Olha, que nós temos inteligência, que nós temos 5 sentidos, que nós temos corpos, que nós temos língua, que nós temos emoções, desejos, sentimentos, que nós temos um formato, que nós temos membros, que nós temos o coração, enfim, tantas coisas que caracterizam e dá para enumerar cada uma delas, mas aí vai ficar muito longo, tá? Busque subsidiar a sua reflexão com imagens, relatos de colegas, familiares e professores e depois sintetize-as em um relatório acadêmico, tá? Então não é tão obrigatório, mas se você fizer essa questão, aí você coloca que página que é, tá? A página 84. E aí você fala que você fez a questão da página 84 e ela vai valer bastante questão, viu? Vale uma atividade ou duas, depois a gente vê, a gente coloca os pesos, tá? E alguns elementos de um relatório acadêmico. Você precisa... O relatório, gente, é uma coisa super legal,
normalmente você faz na faculdade. Então, você faz a folha de rosto, o resumo, o sumário. Tá tudo aqui explicadinho, tá? Elementos pós-textuais, a referência, o anexo. Aí, lembre-se sempre de redigir os elementos pré-textuais e pós-textuais depois dos textuais. Dar um padrão visual agradável ao seu trabalho, com espaçamento e tipo de fonte, conforme o padrão da ABNT. Olha, para quem quer também fazer faculdade, no final do curso tem que seguir isso daí também, tá? Ao transcrever trechos, citar o autor e a fonte. Aí você tem aqui o que é alteridade, que a gente já trabalhou. Aí na página 86 tem o que é etnocentrismo, que nós trabalhamos, o que é eurocentrismo, o que é xenofobia. Gente, o que é xenofobia? Vamos digitar aqui xenofobia. Xenofobia. Vamos ver o que é xenofobia, tá? Desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que os ajuiza ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Xenofobismo. Então, a pessoa que tem temor ou antipatia por pessoas estranhas, tá? Por coisa que é diferente ou que vem de fora do país. Ah, xenofobia contra muçulmano, tem pavor. Ah, não, vocês não têm não, né, gente? Por favor. Ai, mas eu sou daqui mesmo. Mas às vezes não precisa ser de outro lugar para ser diferente, na verdade. Então tem xenofobia para tudo, né, gente? Então fiquem atentos, se a xenofobia é um crime. Vamos voltar aqui, né? O que é etnocentrismo, o que é xenofobia. Se a cultura define um modo de ver o mundo, então cada um vê o mundo através de sua cultura. Olha, aqui ó, na cultura o centro está em toda parte. Então você coloca o celular aqui, tá? Na câmera e vê o que é. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra mostrar pra vocês. Ó, você vem aqui com o celular. Deixa eu pegar aqui meu celular só um minutinho. Se não me engano é assim, vamos ver se dá certo. Aí você vem com a câmera. E coloca. No papel dá certo. Entendeu? Como eu tô aqui na tela do computador, não dá certo. Porque ele foi feito pra papel e celular. Por isso que não deu certo. Mas você pega o celular. É que eu não tô aparecendo aqui, tá? Eu ainda não consegui fazer eu aparecer aqui. Mas eu peguei o celular e coloquei aonde? Aqui, ó. Aqui na página. Eu tô na página 8. Tá? Aliás, 86. Página 8 é aqui desse negócio. Aqui na página 86. Abrem o caderninho da aluna na página 86. Na cultura e centro. Na cultura, o centro está em toda parte. Então, deve ser alguma coisa interessante aí. Eu não tenho impresso. Depois eu imprimo e vejo. Tá? Aí tem American Way of Life. Já decoraram? Life, vida. Way. Estrada, né? Bom, caminho, né? Modo de vida norte-americano. Jeito norte-americano de viver, tá bom? Tá na atividade que eu passei pra vocês. Tá bom? Que é bem legal você pesquisar sobre isso pra ampliar a sua cultura, pra você fazer uma ótima redação no Enem e tudo mais. E a partir das orientações dadas pelo seu professor, responda as seguintes questões. O que é American Way of Life? Já fizeram? Quais são as suas principais características? Aponte formas de exportação deste modelo. Então, por exemplo, os Estados Unidos exportou este modo American Way of Life para o Brasil. Ok? Para o Brasil. E quais são as possíveis consequências da importação desse modo de vida? Muitas vezes até o consumismo, né? O consumo, mas o acesso a muita coisa boa,
A gente não precisa fazer só crítica também, né, gente? O modo de vida americano é bem confortável, né? É o melhor do mundo. Em termos de qualidade de vida, não sei. Não que não tenham outros modos de vida bons também. Com certeza tem. Mas o consumismo é uma coisa que decorre disso, que depois, em outro momento, vocês vão estudar no ensino médio, segunda série, tá? Então, Jornal da Cultura. Na cultura, o centro está em toda parte. 2019. Então, aqui dá pra ver o Jornal da USP. Mas como a gente já tá com mais de uma hora, eu não vou ver agora, tá? Então, 1 hora de vídeo, viu, gente? Agora vamos para a página 87. A partir da orientação do seu professor, realize a leitura dos trechos do artigo publicado no jornal da USP, Ideologia na Ciência no Brasil. Então, tá aqui no jornal da USP. Vamos terminar logo o caderninho do aluno? Aí, porque se der tempo eu volto aqui, tá? Aí aqui fala, agora reflita de forma crítica a explicação sobre as características do conhecimento científico e a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta. Então, olha, gente, o conhecimento científico não é verdade absoluta. Olha, no mito você tem verdade. Você pesquisou na Bíblia? Tem verdade. Na Bíblia, no Corão, em vários livros religiosos. Tá bom? Na cultura tem conhecimento. Não é verdade? Na arte tem who, when, where, how, why, what. Então aqui você tem esses, como que chama? Quem? Quando? Isso daí é pronome? Não. Quando faz uma pergunta, who, quem, when, quando, where, onde, how, como, why, quando, what, qual. Acho que é isso, viu, gente? É que eu fiz de cabeça, é que eu já sei um pouquinho, né, de inglês. Então, para refletir. A nossa sensibilidade. Então, eu acabei de ler essa obra de arte aqui, com essas perguntas, bom? E para refletir, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de sentir, compõe saber sobre o mundo. A ênfase que temos dado às formas de conhecimento inteligível, filosofia, arte, tecnologia, entre outros, está nos afastamentos dos saberes sensíveis. Certo? Não, mas na verdade é uma pergunta, então vou ler de novo. Deixa eu mudar a cor aqui do giz. Vamos pôr esse vermelho. Ok, para refletir. A nossa sensibilidade, a nossa capacidade de sentir, compõe saber sobre o mundo. A ênfase que temos dado às formas de conhecimento inteligível, filosofia, ciência, tecnologia, entre outros, está nos afastando dos saberes sensíveis? Um pouco, né? Porque a gente fica muito tempo na tecnologia e o cheiro. Não é verdade? A gente não sabe o cheiro das coisas. Porque quais são os saberes sensíveis? São aqueles que você tem dos 5 sentidos, não é verdade? Tem gente que fala que tem o 6º sentido também, né? Pesquisem. Olha, o tato também sai comprometido. Tudo. Os saberes sensíveis, realmente. A gente está mais ligado aos conhecimentos inteligíveis atualmente, principalmente agora, no contexto da pandemia, né? Quem foi lá fora e sentiu o cheiro de uma flor, né? Às vezes a gente sai, nem cheiro de poluição a gente tá sentindo, mas graças a Deus, né? Porque cheiro de poluição é horrível. Então, mas tem, né? A poluição sempre vem dos carros, das fábricas, na verdade, do esgoto, enfim. No poema Ode à Cebola, o escritor Pablo Neruda. Pesquisem quem é o Pablo Neruda, gente. Se vocês estiverem com tempo aí, tá? E toma um alimento do cotidiano, a cebola. E toma. Aliás, no poema, o próprio Pablo, o escritor Pablo Neruda toma um elemento do cotidiano, a cebola. Este vegetal, que geralmente é utilizado como tempero, tem a sua natureza
reconstituída pela poesia. Por isso, o escritor orienta o olhar para o que, em geral, não costumamos observar. Trata-se de enfatizar a sensibilidade para as texturas, formatos, cores, cheiros, agregando a estas informações e noções como qualidades que podem estar associadas a eventos, percursos, afetos e outros elementos capazes de forjar outros significados para a cebola. Gente, quem já cortou cebola? Todo mundo, né? Vocês sabem o que é. O cheiro, né? O gosto, a ardência nos olhos, para quem já cortou, sabe. Mas é tão gostoso a cebola, né? Muito, já que é meio forte, eu acho. A cebola... Então, ó, inspirados pela ode à cebola, exercitem sua capacidade estética a partir dessas imagens do cotidiano. A bota de couro, imagina você tocando nela, vai cheirar a bota, né? Vai ter chulé. Então, ode a cebola, exercitem a sua capacidade estética a partir dessas imagens do cotidiano. Aí tem a vassoura, né, que é toda com cerdas, né, durinhas, ou outras mais duras, outras moles. Procurem dar a esses elementos um olhar mais atento e sensível, tendo a intenção de reconhecer e descrever aspectos simbólicos e sensoriais, capaz de registrá-los esteticamente. Então, tá vendo que aqui a gente não tá com o ovo de verdade, a gente tá com a imagem do ovo e com a ideia do ovo, e que a gente sabe que tem um ovo de verdade, né? Então, tudo isso aí faz parte de uma inteligência complexa dos seres humanos, de perceber tudo isso, não é verdade? Eu vou pegar esse ovo. Não dá pra pegar o ovo, é um sol. Dá pra você pintar, ó, tá bom? Aqui, eu no caso, né? Vocês também, dependendo do que vocês estão usando aí, tá? E em termos de tecnologia, tá, gente? O caderno, se você imprimiu, se você tá com caneta, usem sempre o lápis e a caneta, tá? Que é o básico, que é a nossa principal tecnologia, que é a caneta, que agora, inclusive, eu tô usando aqui essa desse aqui, né? Do User. Então, quem quiser ler o Pablo Neruda, tem aqui o endereço, tá? Aqui na página 88, agora nós vamos para a página 89. A partir deste exercício, sob orientação do professor, realizem um debate sobre a condição estética dos seres humanos, tomando como referência os exercícios realizados anteriormente e o seguinte fragmento do texto. Assista eu, certa vez, à representação de uma tragédia em companhia de um filósofo. Como é belo, diz ele, como viu o senhor de belo? O autor atingiu seu fim. Que viu o senhor de belo? O autor atingiu seu fim. Então, tá vendo? Belo atingiu seu fim? Belo não é uma coisa assim, aquele rosto lindo, aquele olho bem torneado, com uma sombra. Isso aí não é belo? Tudo bem, mas aqui ele tá falando do outro belo. Ele falou que é belo atingir seu fim. Ó, assistia eu, certa vez, a representação de uma tragédia em companhia de um filósofo. Como é belo, dizia ele. Que viu o senhor de belo? O autor atingiu seu fim. Isso. Não falou que é a flor que ela usava na cabeça, a atriz usava na cabeça, não. Tá vendo? No dia seguinte, ele tomou um purgante que lhe fez efeito. Todo mundo sabe o que é purgante? Purgante, gente, pesquisem. O purgante atingiu seu fim, disse-lhe eu. Eis um belo purgante. Ele compreendeu, não se pode dizer que um purgante seja belo e que, para chamar belo alguma coisa, é preciso que nos cause admiração e prazer. Conveio em que a tragédia lhe inspira estas duas emoções e que nisso estava o tocalon, o belo. Realizamos uma viagem à Inglaterra. Lá se repensava a mesma peça, impecavelmente traduzida. Fez bocejarem todos os espectadores. Exclamou o filósofo.
O Tocalon não é o mesmo para os ingleses e os franceses. Após muita reflexão, né, que o Tocalon não é, o belo não é o mesmo, né, para os ingleses e os franceses. Concluiu ser um belo extremamente relativo, como o que é decente no Japão é indecente em Roma, o que é moda em Paris não o é em Pequim. Então isso aqui, gente, está disponível aqui nesse site, Voltaire, dicionário filosófico. Tá vendo como que é relativo essa questão do belo, né? Aqui tá falando do... Realizem um debate sobre a condição estética dos seres humanos. Tá vendo? A condição estética... O salão de estética não é você lá ficar belo. Então, belo também tem suas entranhas nos valores relacionados a ações e percepções que não seja necessariamente uma beleza física padrão, e sim uma beleza física, entre aspas, que corresponde a um valor positivo, uma coisa que atingiu seu fim. Então é belo, tá? Belo parto, né? Então foi tudo bem, foi bom. Então, continuando, aqui nós temos... vocês viram o manifesto antropófago? Vejam, muito legal, viu? Aqui você pode ver com o celular, colocando aí o celular nesse código aqui, tá? De barras. A partir das aulas e das leituras, elaborem um grupo, um manifesto. Elabore em grupo um manifesto. Gente, o que é manifesto? Pesquisem. Tem um manifesto antropofágico do Mário de Andrade, que é maravilhoso. Não só do Mário de Andrade, né? Da semana da Semana de Arte Moderna, né? E aí, a exemplo dele, vocês, né? Nós juntos podemos elaborar um manifesto revelando nas nossas opiniões acerca de um tema de interesse coletivo. Pode ser, por exemplo, a demanda por mais arte no nosso cotidiano ou denúncia de manifestações de racismo ou misoginia na sociedade brasileira, certo? Então, a gente pode fazer isso, tá? Nos HR Codes. Tá. Então, não é código de barras, é QR. Não é H, não, gente. Tá aqui, é Q. Nos QR Codes estão alguns exemplos de manifestos que podem servir de inspiração aqui. Então, tem esses 3 manifestos. E vou dar uma olhada aí. E a gente pode fazer o nosso manifesto. Isso é muito maravilhoso. E o mais maravilhoso de tudo é fazer o nosso manifesto no final. Aí, isso é muito belo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem que eu leia aquela parte lá que faltou? De eu ler, que eu pulei? Que é essa aqui, da ciência. Ideologia na ciência do Brasil. Para isso, então, eu vou trocar de música. Vamos colocar outra música. Vamos colocar no copyright. Vamos colocar Bá em Dó maior. Vamos colocar essa musiquinha aqui. Deu pra ouvir? Se bem que pra mim o volume da música tá bom. Bom, agora vamos ver no vídeo como vai ficar, né? Então vamos ler aqui essa partinha, Ideologia na Ciência no Brasil, José Souza Martins, professor emérito da Universidade de São Paulo. É frequente entre nós que análises baseadas nas ciências sociais sejam confundidas com interpretações do senso comum por parte de cientistas das demais áreas do conhecimento. Não levam em conta
em conta o que é metodologicamente próprio das diferentes ciências. Provavelmente nem sabem que uma das funções das ciências sociais é de estudar e diagnosticar as consequências socialmente problemáticas do próprio desenvolvimento científico. Então, gente, a ciência... Eu sou professora de sociologia também, né? Essa aula de filosofia. E aqui tá falando de uma ciência específica. Podia estar falando da química, podia estar falando, sei lá, da física, na verdade, da biologia. Mas aí colocou o pessoal que elaborou, né? Os nossos queridos elaboradores, né? Do caderninho do aluno, tá? E eles colocaram esse exemplo, muito feliz, que eu estou gostando. Ó. Provavelmente nem sabem que uma das funções das ciências... Então, ó, muitas pessoas confundem confundem, né, as análises baseadas nas ciências sociais com o senso comum. E tem muita diferença. Todo mundo já sabe o que é senso comum, a gente já estudou bastante, na verdade. E... vamos continuar aqui. Eu tô sentindo um pouco de falta do livro, né? Eu tô sem um livro de filosofia aqui em casa. Que se tivesse eu até ia fazer uma videoaula com livro, atividades com livro. Mas depois, assim que a gente conseguir pegar os livros, né? Os livros que estão guardados lá na escola, a gente faz atividade com livro também, tá? Mas antes vamos terminar aqui o caderninho do aluno. E uma inovação agrícola lucrativa e produtiva pode levar à miséria milhares de pessoas. O trabalho científico é limitado pelas ideologias. Vocês entenderam, gente? Ó, que é uma coisa que pode ser muito bom para um pouquinho de gente, né? Mas para outros, não é lucrativo. Então, o trabalho científico é limitado pelas ideologias não científicas dos cientistas. Então, quando um cientista fala isso, ó, um cientista social fala isso, ele tá colocando a sua ideologia, né? Como tá muito curta, não dá para saber se ele é contra a mecanização no campo ou se ele tá vendo que aquelas pessoas só sabem trabalhar no campo e não dá outras alternativas para aquelas pessoas. Não sei. Opa, eu bati aqui no microfone. Mas não vamos se atentar muito não, tá? O trabalho científico é limitado pelas ideologias não científicas dos cientistas. Em nome da religião que eventualmente profere, um cientista pode cercear-se na pesquisa, suprimindo temas e problemas de investigação que contrariem suas convicções religiosas, ou, em nome de determinada opção político-partidária, mesmo um cientista social pode fazer danosas correções de interpretação para que não colida com suas ideias não científicas. Opa, será que essa música é no copyright? Ai, que bonita, né? Tô gostando dessa música. Vamos voltar lá no texto. O trabalho científico é limitado pelas ideologias não científicas dos cientistas. Já li essa parte, né? Ou, em nome de determinadas opções político-partidárias, mesmo um cientista social pode fazer danosas correções de interpretações para que não colida com suas ideias não científicas. Isso não é só nas ciências sociais, não, viu, gente? Todas as ciências têm isso. Então, não vai achar que a ciência é a verdade de tudo. Aqui é prova de que não é. Que eu tenho as preferências ideológicas do cientista ali no resultado. Essas invasões podem não afetar o rigor técnico e formal da pesquisa científica em si, porque a interferência se dá antes na escolha dos temas e na definição dos problemas de investigação, mas erguem as muralhas intransponíveis do proibido à descoberta científica. Não é raro que haja quem pense que a função do cientista se baseia no pressuposto da condição de um ateu. Em alguns casos,
nas culturas de religiosidade extrema e ultramontana. Religiosidade extrema e ultramontana. O que seria isso? A opção pelo ateísmo. Religiosidade extrema. A opção pelo ateísmo favoreceu defensivamente a indagação científica. Nos cientistas de opção preferencial pela ciência, deixou aberta a iluminadora porta da dúvida em relação ao propriamente extracientífico. Exatamente porque a ciência não é campo de certeza absoluta. Ciência só é ciência cercada pela margem da incerteza, da dúvida. Então, gente, a gente tem que levar tudo isso em conta, viu? Quem não sabe o que é ateísmo, procura, viu? Pessoa que não acredita em Deus, né? Não acredita, não concebe, né, a existência de Deus. Então, ele é considerado ateísta. Eu acho que de deuses também, né? Aí tem o politeísta, que acredita em vários deuses. Tem o monoteísta, que acredita num Deus único, que são as religiões, né, judaica, cristã e islâmica. Todo tempo, a ciência põe em dúvida o já sabido, ainda que acumulativo conhecimento científico é provisório e relativo. Não obstante, o senso comum do cientista é peculiar, diverso do da pessoa comum. Porque ele está lidando com um tema, né, que depois vai servir de patrimônio científico para a humanidade. Então, é claro que há situações em que um campo não científico, como uma religião, pode contribuir poderosamente para destravar bloqueios ao conhecimento científico oriundos da própria religião. Em 1994, o novo catedrático da Universidade de Cambridge foi um dos convidados do Master e dos Fellows de St. John's College para participar das celebrações de São João Batista, patrono da instituição. O que é isso? Entendi não. Da Universidade de Cambridge foi um dos convidados Master de Fellows de St. John's para participar desse... tá. Vamos continuar para entender. Deixa eu pegar outro... O vermelho aqui. Vamos ver o que aconteceu lá. Na cerimônia religiosa na capela, o pregador dissertou sobre a importância do calvinismo no desenvolvimento da ciência em Cambridge. De fato, Cambridge foi um cenário decisivo nas controvérsias e debates sobre a reforma protestante no século XVI. Gente, quem não sabe onde é Cambridge, procura, tá? O púlpito da igreja de Santo Eduardo Rei, deixa eu apagar aqui, tá comprido, né, gente? O púlpito da igreja, o que é o púlpito, gente? Aquela pessoa que fala ali na frente, que tem uma bancadinha assim, ele fica atrás da bancadinha. Então, essa bancadinha, a pessoa que está na bancadinha é o púlpito, né, da igreja. Então, esse aí, da igreja tem o púlpito, tá? É onde fica aquela pessoa que fala no microfone. Então, o púlpito da igreja de Santo Eduardo, Rei e Marte, ainda é o mesmo em que se pregou o primeiro sermão protestante da Inglaterra em 1525. Os elementos racionais e mesmo seculares do calvinismo abriam perspectivas responsáveis por um novo senso comum que iluminava aspectos vetados ou obscuros da realidade da vida. Ficou confuso isso aqui, né? Isso aí tá no jornal da USP. Mas eu entendi. Eu achei muito interessante. Bom, gente,
eu vou parar por aqui. Vamos ver se dá tempo de ver aqui nessa revista um filósofo importante pra gente, que a gente viu também no primeiro bimestre, que é o Immanuel Kant, tá? Pro Kant, a moral não nos ensina a sermos felizes, mas como devemos nos tornar dignos da felicidade. Então, esse aqui foi o nosso filósofo sorteado mais ou menos. Eu escolhi o Kant porque ele tem a ver muito com o currículo programático da primeira série, tá? Kant acreditava que uma ação moral, quando ela serve para todo mundo, isto é, não podemos recorrer a desculpas, circunstâncias ou motivos nobres para justificar um ato moralmente errado. Um exemplo é mentir. Kant dizia que mentir é sempre errado. Não importa se a mentira foi usada para salvar a vida de alguém. Bom, então eu acho que eu vou ter que já parar aqui, né? Kant pôs fim na pretensão filosófica de tentar conhecer as coisas tais como elas são, a realidade em si. Depois dele, como vimos na página 47, a filosofia passou a ser basicamente uma grande teoria do conhecimento, o que é possível conhecer verdadeiramente, tendo em vista os limites da nossa razão. Então ele é um precursor, ele faz parte, né, da área, de uma das áreas da epistemologia. Ele entra aqui na epistemologia. Vamos ver aqui mais autores. O Nietzsche, tem o Nietzsche. Vamos ver o que o Nietzsche fala aqui, ó. Quando escreveu O Deus está morto, o filósofo não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir, e sim questionar. Deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Então, Deus está morto, né? Ele queria questionar se ainda era razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso. Nietzsche propunha que, recusando Deus, podemos também nos livrar de valores que nos são impostos. A maneira de fazer isso seria questionando a origem dessas ideias. Ele se definia como um imoralista, não porque pregasse o mal, mas por entender que o correto seria superar a moral nascida da religião. Então, ele serviu muito, né? O Nietzsche serviu muito ali na Europa para especialmente os alemães. Os alemães, Nietzsche era alemão, né? E na Alemanha a religião não é assim lá tão forte, né? Nem o cristianismo, nada. Já o Brasil é um país muito religioso, demais da conta. Ó, influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin, Nietzsche sugere em Assim Falou Zaratustra o surgimento de um super-homem, um homem futuro superior aos códigos morais da época do texto. Mais tarde, esse conceito seria distorcido e usado pelos nazistas para justificar sua ideia de uma raça superior e dominante. Então, é tudo coisa pra gente ir pesquisando, tá, gente? É tão gostoso, né, estudar filosofia. Então, essa aula ficou longa, não é verdade? Vamos, que vocês querem que eu leia essa parte em preto aqui? Ó. Nietzsche construiu sua filosofia juntando várias perspectivas sobre o mesmo tema.
Ele não estava interessado em criar uma teoria fechada ou receitas acabadas, mas em experimentar. Toda a sua filosofia foi oferecer hipóteses interpretativas, mas seu experimentalismo dinamitou os alicerces da filosofia e do homem ao questionar a crença em Deus, as bases dos valores e a nossa própria forma de raciocinar, amparada na dicotomia entre bem e mal, ou certo e errado. Classificou os valores como humanos, demasiado humanos. Veja só, nome de uma de suas obras. E não é imutáveis como propõe Platão, o que os torna questionáveis. Tá bom? Mas ele é muito sintonizado com o nosso tempo, tá bom? Eu admiro muito Nietzsche. Não vamos demonizar o Nietzsche, porque ele fala mal da religião, não é verdade, gente? Então, mas ele serve muito, ele é muito atual, ele é contemporâneo, tá bom? É até difícil de entender, né? Os filósofos todos exigem muito trabalho, muita energia, muito esforço, dedicação para poder ler tudo isso, digerir, né? Exige muito trabalho acadêmico, né? Fichar, resumir, ler, reler, ficha, resume, depois dar a sua visão, tá? Então, não sei quem vai fazer filosofia aí na faculdade, mas eu tô muito feliz aqui fazendo essa aulinha pra vocês, tá? Então, eu tava aqui, então, vou escrever aqui, good, bye, ok? E wassalamu alaikum, tá? E até a próxima videoaula, alunos da primeira série do ensino médio. Tchau, wassalamu alaikum.